Fala galera, professor Diego Fares aqui na área. Hoje nós vamos estudar de forma muito detalhada a questão de número 113 do Enem de 2021, prova segunda aplicação ou Enem PPL, caderno amarelo. Para você que é novo aqui no canal, cada questão é uma aula. Você tem várias playlists aqui no canal trabalhando as versões anteriores do Enem. Então tem aqui no canal vídeo de resolução do Enem de 2021 principal, Enem 2020, Enem 2019, digital, segunda aplicação, Enem principal, enfim. Então para você que está se preparando para a prova do Enem e estuda por questões, eu garanto para você que aqui é o material com maior qualidade que você vai encontrar. Por qual motivo? Essa questão que vocês estão vendo aqui na tela, ela nunca mais vai cair no Enem novamente, mas o assunto envolvido nela, sim, esse se repete. E vocês vão perceber durante a leitura que essa questão número 113, ela fala sobre eletrólise, assunto esse que eu já havia trabalhado com vocês em resoluções de questões dos Enems anteriores. Então, se você, meu querido aluno, por acaso acompanha as questões aqui do canal, acompanha as aulas que eu dou para cada questão, porque cada questão é uma aula. Certamente você não teria dificuldade nenhuma aqui, porque nós já fizemos a eletrólise do cloreto de sódio, que é basicamente o tema geral aí da questão, beleza? Todos preparados? Então vamos lá. Primeiramente fazendo a leitura do enunciado. Um produto obtido industrialmente da eletrólise de solução aquosa de cloreto de sódio tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Normalmente, esse produto é usado na desobstrução de encanamentos e sumidouros, pois é capaz de reagir com gorduras. No entanto, a sua manipulação exige cuidados, pois é altamente corrosivo, podendo em contato com a pele provocar vermelhidão, irritação ou queimaduras de tecidos vivos. Além disso, se o frasco do produto for abandonado aberto por um longo período de tempo, ele pode absorver CO2 convertendo-se em um sal. Esse produto industrial é o... E aí você tem as opções de respostas. Bom, como vocês estão aqui no canal, imagino que vocês estão então esperando uma aula desse assunto e nós vamos ter uma aula, uma análise detalhada sobre esse assunto. Primeiramente, qual é o tema da questão aqui, professor? Produto obtido industrialmente da eletrólise. Então, nós temos aqui o tema dessa questão, eletrólise. Quando a gente fala em eletrólise, galera, a eletrólise ela tem muita aplicabilidade. Primeiro que você precisa saber que a eletrólise ela é um processo não espontâneo. Então, quando a gente fala em eletrólise, a gente está falando de reações eletroquímicas que são reações não espontâneas. Então, a eletrólise ela é um processo não espontâneo. O que isso significa então, professor? Na eletroquímica, processos não espontâneos são aqueles processos que têm uma DDP negativa, um ΔE menor que zero. É aquela reação que ela não gera corrente elétrica, ao contrário, ela precisa de corrente elétrica para ser executada. Vamos fazer uma comparação com uma pilha. É muito comum você ver alguns livros, apostilas, materiais falarem que a eletrólise é o processo inverso ao processo que acontece numa pilha. Então, na pilha, as reações químicas são espontâneas e elas produzem eletricidade. Então, a gente pode dizer que na pilha a reação produz eletricidade. Na eletrólise é o contrário, galera, é a eletricidade que produz a reação. Porque como a reação ela não é espontânea, não espontânea não significa que ela não vá ocorrer. Ela ocorre só que mediante você forçar, mediante o fornecimento de energia. E espontaneamente, como o nome já está dizendo, ela não vai acontecer. Mas essa reação, se você forçar com fornecimento de corrente elétrica, ela vai acontecer. Preciso lembrar a você, meu querido aluno, que a eletrólise, de um modo geral,
ela é dividida em dois tipos, tá? A eletrólise, ela é dividida em dois tipos. Você tem a eletrólise ígnea e você tem a eletrólise aquosa. Eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Qual é a diferença, professor? Na eletrólise ígnea, o seu eletrólito, que é como se fosse o teu soluto, vou chamar de soluto, o seu soluto ou o seu eletrólito, a substância que você vai eletrolizar, ela não pode ter água, que justamente é a diferença da ígnea para a aquosa. O eletrólito tem que estar derretido, ele tem que estar fundido, sem água. E aí, nesse caso, você vai ter, então, a eletrólise no formato ígnea. A eletrólise aquosa, pelo contrário, ela é uma eletrólise que o eletrólito estará dissolvido na água. Ele não estará derretido, mas estará dissolvido em água. Professor, tem como exemplificar a eletrólise ígnea e aquosa? Perfeito. Nessa exemplificação, eu já vou explicando para vocês como funciona o mecanismo da eletrólise. Mas vamos começar então com um exemplo. Eu vou dar dois exemplos para vocês ao todo nessa aula, né? Eu chamo de aula porque não é meramente um vídeo de resolução, tá, gente? Se fosse um vídeo de resolução, seria muito mais objetivo e rápido. Mas quem busca hoje meu canal está buscando uma aula do assunto, porque esse é o diferencial, galera. Resolução, tem 300 mil vídeos na internet resolvendo essa questão, mas aula do assunto são raros, né? E eu proponho aqui para vocês oferecer um material diferenciado. Eu falei que eu vou dar dois exemplos então para a nossa aula. O primeiro exemplo, né, eu vou colocar aqui exemplo 1, vá tomando nota, tá, meu querido aluno? Lembrando que isso aqui é uma videoaula, não é um vídeo de entretenimento, então é importante que você tenha o teu caderno como se fosse uma sala de aula mesmo. A gente está interagindo aqui, eu estou conversando com você, você vai tomando nota de tudo, vai anotando, porque você sabe que se isso aqui cair de novo no Enem, você mata fácil, beleza? Vamos lá. Exemplo 1. Qual que é o exemplo 1? Eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Eletrólise ígnea do cloreto de sódio, NaCl. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer dois momentos aqui para nossa resolução, tá? Eu vou desenhar como é o esquema da eletrólise ígnea e em seguida eu vou equacionar. Então, para a eletrólise ígnea, para você fazer a eletrólise, você precisa de um aparelho, de um recipiente que a gente chama de cuba eletrolítica, tá? O nome é cuba eletrolítica porque justamente é aqui dentro que vai ocorrer a eletrólise, tá, gente? Então, o nome disso aqui é cuba eletrolítica, nada mais é do que um recipiente, vamos colocar assim. Você precisa de uma fonte externa de energia. Pode ser uma pilha, uma bateria ou até mesmo a rede elétrica convencional. Para não complicar a explicação, porque aqui o objetivo realmente é facilitar ao máximo, eu vou desenhar o esquema de uma pilha, tá? Mas entendam que para a eletrólise acontecer, galera, muitas vezes eu vou precisar de uma DDP mais elevada, mas para simbolizar, eu vou colocar aqui uma pilha. Então a gente sabe que a pilha ela tem um polo negativo e um polo positivo. Aqui, o nosso exemplo de eletrólise, que eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje, vai ser eletrólise com eletrodos inertes. Os eletrodos inertes são aqueles eletrodos que não participam da reação. A função deles é meramente fazer o fluxo de elétrons, né, da pilha para a solução ou da solução para a pilha. Então a gente conecta aqui com o fio a essa barra de grafite, né, pode ser grafite ou platina. Então, quando a gente faz uma eletrólise com eletrodos inertes, eletrodos que não participam da reação, esse eletrodo ele vai ser grafite ou platina, são os principais. Grafite é um material que é um excelente condutor de eletricidade, tá, galera? E uma reatividade extremamente baixa, praticamente zero. E a platina idem, tá? Então você pode usar grafite ou platina, sendo que a platina é extremamente cara, então a gente acaba usando via de regra grafite, tá? Então esse aqui é o desenho, tá, gente, da eletrólise, ó. Esse aqui é o formato da eletrólise. Mais uma vez, essa barra, ela tem a função de conduzir os elétrons. Ela não vai participar da reação.
Existe um outro tipo de eletrólise, que é a eletrólise com eletrodos ativos, que eu já falei aqui no canal também em vídeos de questões que cobravam, do Enem, que cobravam essa questão de eletrodos ativos. Aqui eu vou focar nos eletrodos inertes, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, tá? Então vamos lá. A eletrólise ígnea, o eletrólito precisa estar derretido, certo? Então eu quero que vocês imaginem comigo que aqui eu tenho cloreto de sódio derretido, tá? Obviamente que derreter o cloreto de sódio não é uma tarefa tão fácil assim, afinal a sua temperatura de fusão é absurdamente alta. Mas nós estamos ilustrando, eu não estou preocupado com a questão experimental, então você imagina que eu forneci uma quantidade de calor e continuo fornecendo esse calor que seja suficiente para manter o cloreto de sódio derretido, beleza? Vamos equacionar então aqui, galerinha. Aqui do ladinho a gente vai equacionar. O cloreto de sódio, se ele está derretido, como é que eu mostro o derretimento de um sal? Através dessa equação. O NaCl, inicialmente, ele estava no estado sólido. Ele recebeu calor, que a gente representa na química por esse triângulozinho em cima da seta reacional, e ao receber calor, o cloreto de sódio derrete. E quando o cloreto de sódio derrete, os íons se separam, que é algo equivalente a você ter jogado ele na água. Seria basicamente a mesma coisa em termos de íons produzidos. Então, quando você joga o cloreto de sódio na água, ele não separa em Na e Cl-. Cloreto de sódio derretido vai se separar em Na e Cl-. A diferença é o estado físico, tá? Que como aqui não tem água, ele está no estado líquido. Se tivesse em água, seria o estado aquoso. Então, professor, quer dizer que aqui dentro nós temos íons Na+, certo? E nós temos íons Cl-, não é isso, professor? Exatamente. Agora vamos começar. Qual é o fundamento da eletrólise, galera? O polo negativo da pilha ou do gerador é de onde os elétrons saem. Então, na pilha ou no gerador, os elétrons eles sempre saem do polo negativo e voltam para o polo positivo. Esse é o sentido do fluxo de elétrons na eletrólise, portanto, na pilha também, tá? Sai do polo negativo aqui, ó, aí circula pela solução que a gente vai ver e volta para o polo positivo, ok? Bom, se os elétrons saem aqui do polo negativo, quer dizer que os elétrons eles estão chegando aqui na barra de grafite e alguém será forçado a receber esses elétrons. Vejam o termo que eu usei. Alguém será forçado. Por quê? Porque espontaneamente o sódio não quer receber elétrons porque ele está estabilizado na forma Na+, é a forma estável do sódio. E o íon cloreto também está estabilizado, né? A forma estável do cloro é íon cloreto, Cl- em meios líquidos ou aquosos. Então ele não quer receber elétron, ninguém quer receber elétron, mas lembre-se, a eletrólise é um processo não espontâneo. Então você está forçando esse processo a acontecer. E aí o que acontece? O cátion, como ele é a espécie química que tem deficiência de elétrons, então é ele que é forçado a receber esses elétrons. Então, na eletrólise, sempre quem vai receber elétrons são os cátions. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Ó? O sódio, que é o nosso cátion, ele vai se aproximar desta barra de grafite, porque lembra, os elétrons estão chegando aqui, ó, e o sódio, que é um cátion, ele é positivo, ele é um íon positivo, ele é atraído por essa carga negativa, e ele é forçado a receber esses elétrons. Como é que fica, professor, esse recebimento de elétrons? Vamos lá então, ó. O sódio, que é o Na+, tá no estado líquido, ele vai receber um elétron. Por que ele vai receber um elétron? Porque a carga dele é +1. Se a carga dele fosse +2 ou 2+, tanto faz, ele receberia 2 elétrons e assim por diante. O sódio, quando recebe um elétron, o Na+, quando recebe um elétron, ele sofre uma semi-reação de redução, porque redução é receber elétrons, já expliquei também isso aqui no canal. Ó. E ele reduz virando sódio metálico. Esse sódio metálico, como é sólido, ele é um sólido, ele não volta mais para o líquido, ele fica aderido à barra de grafite. Então isso significa, galera, que nessa barra de grafite aqui, ó, à medida que a reação vai acontecendo, isso aqui vai ficando cheio de pedaços de sódio metálico. Ó. O sódio vai se aproximando da barra, recebe um elétron, reduz, vira sódio metálico. Sódio se aproxima da barra, reduz, recebe elétron, vira sódio metálico. Aí vocês estão vendo que eu estou desenhando aqui a barrinha, ó,
cheia de pedacinhos de sódio metálico, ele vai grudando. À medida que ele vai sofrendo redução, ele vai grudando aqui, ó, galera. E no final da reação, você vai ter uma barrinha aqui, ó, cheia de pedacinhos de sódio metálico. Essa é a semi-reação de redução que está acontecendo. Do outro lado, ao contrário, o polo positivo do gerador ou da pilha é um polo que suga elétrons. Se ele suga elétrons, ele força alguém a perder. Na eletrólise, sempre quem perde elétrons são os ânions, porque a gente deduz que o ânion é negativo, ele tem excesso, entre aspas, de elétrons, e ele pode perder esse elétron. Então, o que vai acontecer com o íon cloreto, galera? O íon cloreto, ele vai se aproximar dessa barra e vai deixar o seu elétron. Agora tem um detalhe importante, tá, galera? Que vocês precisam saber. Por isso que aqui é uma aula, né? Não é, mais uma vez, meramente a resolução da questão. O íon cloreto, assim como os halogênios, eles nunca perdem elétron individualmente. Eles sempre precisam perder elétron em dupla. Por quê? Ó? Qual que é a estrutura eletrônica da camada de valência do íon cloreto? Todo mundo lembra que o cloro, por ele ser um halogênio, ele tem 7 elétrons na camada de valência, certo? Que eu estou representando aqui por X. O Cl- é o cloro que, por algum motivo, ele ganhou um elétron de alguém, ó, e ficou com carga negativa. Vocês observam que a estrutura dele é estabilizada pela regra do octeto. Ó, ele tem 8 elétrons na camada de valência, por isso o íon Cl- é estável. Agora, o que acontece? Eu vou arrancar um elétron do cloro. Quando eu arranco um elétron do cloro, reparem que ele fica com 7 elétrons na camada de valência, o que o torna muito instável. Então, o cloro atômico ele não tem estabilidade para existir ou para se formar. Por isso que nós fazemos aqui, ó. A gente vai pegar 2 íons cloreto. Então, imaginem que eu tenho 2 íons cloreto aqui idênticos, ó. Botei um do ladinho do outro, tá bom? Até representei aqui o elétron, vou representar tudo por X, né, para ficar igual ao outro. Então, íon cloreto aqui, ó, 2 íons cloreto exatamente iguais. Aí você vai fazer o seguinte, ó, tira um elétron de um, ele perde a carga negativa, tira um elétron de outro, ele perde a carga negativa, vocês repararam que eu tirei 2 elétrons, e a gente fecha isso aqui, ó, e faz uma ligação covalente. Quem que nós formamos? O Cl2, que é um gás. E vocês observam que o Cl2 ele é uma estrutura estável, porque cada átomo de cloro tem 8 elétrons na camada de valência. Resumindo a ópera, cloro, assim como os demais halogênios, eles sempre vão perder elétrons em dupla. Então, deixa eu dar uma limpada aqui no meu rabiscão para voltar aqui para a questão. Nós vamos desenhar, então, aqui, galerinha, 2 íons Cl-, tá? Ó, aqui tem um Cl-, aqui é outro Cl-. Deixa eu melhorar aqui meu desenho para ficar bem bonitinho aí, para vocês tomarem nota. Então, aqui eu tenho outro Cl-. Esse outro Cl- vai se aproximar junto com o outro, tá? Os dois eles vão juntos, tá? Como é que eu escrevo isso, professor? Vamos escrever aqui, ó. 2 íons Cl- estão se aproximando da barra e estão se juntando e formando Cl2, que é o gás cloro com a liberação de 2 elétrons. Porque lembra que eu falei para vocês que em cada cloreto a gente vai tirar um elétron. Como são 2 cloretos, a perda total são de 2 elétrons. E observem que esses 2 elétrons aqui que foram perdidos, galera, eles vão ser ejetados pelo fio, para o fio aqui, ó, e vão parar no polo positivo da pilha ou do gerador. E essa aqui é a equação. E vocês estão vendo que nós obtivemos cloro, que é um gás. Pelo fato de ser um gás, galera, é óbvio que ele não ficará grudado na barra nem volta para o líquido. Ele é um gás, ele vai borbulhar aqui, gente, ele vai para o espaço. Então imagina aqui, ó, que você tem várias bolhas aqui saindo. À medida que a reação vai acontecendo, eu vou notando uma efervescência nesse eletrodo. E essa efervescência significa a liberação de gás cloro. Então significa que deste lado está havendo, portanto, a liberação de gás cloro. Bom, equação global. Professor, eu queria dar a equação global. Como eu faço? Para dar a equação global, meu querido aluno, você passa a régua e você soma as duas reações. Some a reação de redução com a reação de oxidação. Essa primeira, que é o derretimento do eletrólito, você não precisa incluir.
Então, some a semi-reação de redução com a semi-reação de oxidação. Com cuidado, você sempre precisa cancelar todos os elétrons. Se na primeira equação tem um elétron e na segunda tem dois, você deve multiplicar a primeira equação por 2 para igualar os elétrons. Ó. Então, vamos multiplicar aqui a primeira equação por 2. Confere? Vamos lá, então. 2Na+, aqui onde tem um elétron, passa a ser 2 elétrons, e isso aqui produzindo 2Na. Beleza, professor, multipliquei por 2, agora o que eu faço? Agora você corta os elétrons. Ó. Corta 2 elétrons daqui com 2 elétrons daqui, ok? O que sobrou do lado esquerdo, galera? Do lado esquerdo você tem 2Na líquido. Do lado esquerdo você tem 2Cl líquido. Do lado direito você tem 2Na sólido. E do lado direito você tem Cl2, que é um gás. Bom, isso aqui já seria a equação global da minha eletrólise, tá? Se você quiser, aí é opcional, galera, aqui do lado esquerdo, ó, onde tem o cloreto de sódio escrito no formato dissociado, você poderia também escrever assim, ó, 2NaCl líquido. Ei, professor, mas o sódio e o cloro não estão separados? Não é Na+ e Cl-? Sim. Quando você escreve 2NaCl líquido, eu entendo que pelo fato do NaCl estar no estado líquido, os íons estão separados, fica subentendido. Então, se você não quiser escrever os íons separados, é só uma escrita, tá, gente? Porque na prática os íons estão separados. É só uma forma de escrever. Você pode escrever 2Na+ e 2Cl- líquido, ou você pode escrever 2NaCl líquido, dá no mesmo. E aí vocês estão vendo então que a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, ela produz sódio, sódio metálico no caso, sódio sólido, e ela produz gás cloro. Para você lembrar os polos na eletrólise, eu costumo ensinar para os alunos do meu curso, vou compartilhar com vocês aqui, ó, um macetinho, que é o macetinho do pão, tá? Eu não curto muito macetes, galera. Eu gosto mais do entendimento. Mas em alguns casos, ó, isso aqui ajuda e facilita. Então, tudo que ajudar e facilitar, eu vou falar para vocês, obviamente, tá? O que é o macete do pão? Primeiro que esse macete do pão só vale para eletrólise, tá, gente? Não vai usar isso aqui em pilha porque vai dar errado. Na eletrólise, o polo positivo é o ânodo, onde rola o processo de oxidação. O que muda na pilha, galera, é que na pilha ânodo é negativo, mas continua rolando oxidação, tá? Então na pilha ânodo é negativo. Na eletrólise, ânodo passa a ser o polo positivo. Ocorre essa inversão, na realidade isso é meramente uma questão de convenção, tá, galera? A questão de, na pilha ânodo ser negativo, na eletrólise ânodo ser positivo. É apenas uma convenção para você diferenciar um processo do outro, né? Para que não fique tudo igual e aí você acabe confundindo um processo com o outro. Então, positivo ânodo oxidação. Toda vez que estiver fazendo uma questão de eletrólise, pão. Positivo ânodo oxidação. E aí o que acontece, galera? Positivo ânodo oxidação. Onde que está acontecendo a oxidação? Lembre-se que oxidação é perda de elétrons. E professor, perda de elétrons é aqui no cloro, né? Professor, no cloreto. Ó, o cloreto está perdendo elétrons e ejetando para o polo positivo da pilha. Beleza, ó, exatamente desse lado que está rolando a perda de elétrons. Então significa que bem aqui, ó, galerinha, deixa eu apagar esse Cl2 aqui, ó. Essa barrinha aqui de grafite é o polo positivo da nossa eletrólise, é o ânodo, onde está acontecendo o processo de oxidação. E do outro lado, aí você usa a analogia reversa, né? Se lá é o positivo, aqui é o negativo. Se daquele lado é o ânodo, aqui é o cátodo. Então tá aí, ó, os polos da eletrólise, ânodo e cátodo. E aí vocês conseguem ver também aqui na equação, né? Na equação global dá para perceber também este detalhezinho, ó. Aqui nós temos o polo positivo, que é o ânodo, onde o cloro está perdendo elétrons, né? O cloreto está perdendo elétrons e virando Cl2, e o sódio é produzido no polo negativo, que é o cátodo da eletrólise. Um detalhe importante, gente, aqui, não é o sódio que é o cátodo, o sódio é produzido no cátodo.
Não é o Cl2 que é o ânodo, ele é produzido no ânodo. O cátodo e o ânodo são essas barras de grafite que vocês estão vendo aqui, ó. A barra, o eletrodo, é que é o cátodo e ou o ânodo, beleza? Agora vejam bem, tudo isso que eu falei para vocês até agora tem relação com a questão que é a eletrólise, porque como eu falei para vocês aqui é uma aula do assunto, mas isso que eu falei para vocês é tudo referente à eletrólise ígnea. Agora vamos fazer o seguinte, ó, se você precisar printar a tela, já printa logo, que eu vou agora dar uma limpada e nós vamos falar sobre a eletrólise aquosa, que aí sim é a temática de forma mais objetiva da questão. E eletrólise aquosa, professor? Muito bem. Se você parar para analisar o tema mesmo da questão, é eletrólise aquosa. Ó. Ele fala eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Professor, e o que muda quando a eletrólise é aquosa? Muito bem, uma vez que vocês já adquiriram então essa base, agora a explicação ela vai ficar um pouco mais fluida. Eletrólise aquosa, galera, o que eu vou fazer? Igual no primeiro esquema, eu vou desenhar. Então, na eletrólise aquosa, nós teremos o seguinte aqui, ó. Nós teremos a cuba eletrolítica, certo? Que é o recipiente onde a eletrólise vai acontecer. Mesmo esquema. Aí eu vou desenhar aqui a nossa fonte de energia, que pode ser uma pilha ou bateria. Para simplificar o desenho, eu vou colocar aqui o desenho genérico de uma pilha, tá? Apesar do que uma única pilha não teria talvez uma voltagem suficiente para fazer essa eletrólise, mas é tudo simbólico, galera. Lembra, o objetivo é simplificar, tá? E aí você tem aqui os polos, deixa eu dar uma ajeitada aqui bonitinho nesse meu desenho. Eu super recomendo que quando você for estudar esse assunto, você vá desenhando igual eu estou fazendo, isso ajuda demais no entendimento, galera. Às vezes o aluno ele quer já o esquema do professor todo pronto, printar e aquele é o material resumo dele. Não é porque você não fez. Quando não é você que faz, a tua memorização não é a mesma. Por isso que assim, como é um vídeo, eu poderia muito bem fazer ele editado, ó, já fazer todo o desenho todo bonito, eu corto a parte que eu estou desenhando e já mostro o final. Mas lembra, isso aqui é uma aula, não é um vídeo de entretenimento que já tem que estar tudo pronto, mega ultra editado. A aula é no formato raiz para você aprender, apesar de todo esse aparato tecnológico que eu estou usando aqui, é aula raiz, é desenhando ali, vendo a movimentação dos elétrons, isso gera o entendimento, isso é importante para o aprendizado, tá? Então vamos lá. Desenho aqui as duas barras, tá? Que são os dois eletrodos inertes, grafite ou platina. Então estão aqui os dois eletrodos inertes, grafite ou platina. E aí eu conecto então esses eletrodos por um fio externo à minha fonte de energia, a minha pilha ou bateria. Legal? Bom, agora esse é o exemplo número 2, né? E o exemplo número 2 que eu até esqueci de escrever aqui, ó, vou colocar aqui. Exemplo 2. O que nós teremos no exemplo 2? Exemplo 2 será a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Eletrólise aquosa do NaCl. A gente percebe que a estrutura, o desenho, é idêntico, não tem nenhuma diferença. Você tem aqui, galera, cloreto de sódio em água, dissolvido em água. Agora, isso aqui não é mais o cloreto de sódio derretido, como era na eletrólise ígnea. Agora é o cloreto de sódio dissolvido em água. E se ele está dissolvido em água, já vamos equacionar aqui embaixo. Como é o cloreto de sódio dissolvido na água? Vamos lá. Cloreto de sódio, vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Cloreto de sódio dissolvido na água seria o NaCl. Quando adicionado em água, ele vai se dissociar, virando o Na mais aquoso e o Cl menos aquoso. Bom, então isso significa que nesse meio, galera, nessa solução, eu tenho íons Na+, e eu tenho íons Cl-. Até aí, tudo igual. Só que agora que vai surgir o ponto da diferença. Na eletrólise aquosa, nós precisamos levar em consideração, galera, a autoionização da água.
Algumas moléculas de água conseguem se auto-ionizar através de um equilíbrio químico, mas para fins de simplificação vou colocar aqui como uma única seta, gerando íons H+, e gerando também íons OH-. Vale destacar que a auto-ionização da água ocorre numa extensão muito pequena, ou seja, praticamente não ocorre, essa é a realidade. Mas é suficiente para que você tenha na solução íons H+ e íons OH-. Ou seja, todas as vezes que você tiver uma eletrólise aquosa, além do cátion e do ânion provenientes do próprio soluto, você sempre terá íons H+ e íons OH- provenientes da auto-ionização da água. Isso é sempre. Teve eletrólise aquosa, vai ter H+ e OH- envolvido. Essa é a diferença para a eletrólise ígnea, beleza? Agora, com isso, nós criamos um problema. Qual é o problema? Lembram do polo negativo da pilha ou do gerador, não é? O polo que empurra elétrons, ó. Então, os elétrons eles vão vir aqui pelo fio, saindo do polo negativo da pilha, da bateria do gerador, e chegando aqui, alguém vai ter que receber. Só que quando era a eletrólise ígnea, você tinha um único tipo de cátion para receber esses elétrons. Agora, na eletrólise aquosa, você sempre vai ter dois cátions. Você vai ter o cátion proveniente do soluto e o H+ proveniente da auto-ionização da água. Ah, professor, então são os dois que vão reduzir? Não, apenas um deles tem que reduzir. E como seria? Como é que eu vou saber quem vai reduzir, professor? Existe uma ordem que eu vou escrever para vocês tomarem nota aqui, galera. Vou escrever aqui nesse cantinho, tá? É ordem, ou melhor, vou colocar prioridade de descarga, tá? Eu vou colocar com esse nome aqui. Prioridade de descarga. Prioridade de descarga. A palavra descarga é no sentido de perder a carga. Todo mundo lembra que na eletrólise os cátions reduzem e perdem a carga, os ânions oxidam e perdem a carga. Esse é o fundamento geral, por isso o nome descarga, tá? Prioridade de descarga dos cátions. Qual é a prioridade de descarga dos cátions? A ordem dos cátions é a seguinte: demais cátions tem maior preferência que o H+, e o H+ tem maior preferência que cátions da família 1, família 2 e o alumínio 3+. Por enquanto, só anote isso aqui, tá, meu querido? Ah, professor, mas tem que memorizar isso aqui? Em tese, sim, tá? Tem, senão você não vai conseguir resolver a questão. Mas, por enquanto, anota isso aqui só para você entender a aplicabilidade. Não te preocupa agora com a memorização, porque memorização é ao longo do tempo. Você de tanto fazer exercício de eletrólise, né? Você memoriza isso aqui e já depois nem esquece mais, porque você reproduziu isso várias vezes. Então, no primeiro momento, foca no entendimento, tá? Prioridade de descarga dos ânions. Prioridade de descarga dos ânions. Inclusive, isso aqui que eu estou falando para vocês, ó, se você procurar em vídeo no canal, vídeo antigo no canal, antigo relativamente falando, né, gente? Anos anteriores, eu já expliquei esse assunto, ó. Para mim tá passando filme na minha cabeça. Eu já gravei esse vídeo aqui, tô gravando de novo, por quê? Porque é o assunto que caiu aqui, então a ideia é que cada vez que cai aquele assunto, a gente dê uma aula daquele assunto, beleza? Vale destacar, galera, que como eu falei, se você acompanhou isso dos anos anteriores, né, porque para maratonar aqui no canal você precisa de tempo, né, porque cada aula tem uma duração bastante longa. Isso aqui já não seria nenhuma novidade, você já saberia, já dominaria isso aqui tranquilamente. Ânions, prioridade. Os ânions não oxigenados têm maior preferência que a hidroxila, e a hidroxila tem maior preferência que os ânions oxigenados e fluoreto. Essa é a prioridade de descarga dos ânions. E aí você vai me perguntar, meu querido professor Diego Fares, onde usarei isto aí? Vamos aqui comigo.
Lembra que eu falei para vocês que vocês têm dois cátions aqui disputando para ver quem vai receber os elétrons que estão sendo enviados pelo polo negativo do gerador? Quem vai receber, o sódio ou o hidrogênio? Bom, vocês lembram que o sódio é da família 1. O hidrogênio, reparem, ele tem maior prioridade do que o sódio para descarregar, para sofrer redução. Ele tem mais tendência para sofrer redução. Então, isso significa que quem vai sofrer redução aqui, gente, é o hidrogênio. Você meio que faz uma disputa entre os dois cátions, quem ganha é o hidrogênio. Então, é o hidrogênio que vai sofrer redução. Ou seja, o H+, ele vai se aproximar do eletrodo e vai sofrer redução. Agora, o íon H+, galera, ele parece bastante com os elementos da família 17 no sentido de serem dupla, só que aqui no caso é uma redução. Então, o hidrogênio, galera, o íon H+, ele só reduz se for em dupla para formar o gás hidrogênio. Então, sempre que você escrever equação de redução do H+, você vai escrever assim, ó, 2H+, recebem 2 elétrons e se transformam no H2, que é o gás hidrogênio. Então, 2H+, recebem 2 elétrons e vira gás hidrogênio. Sempre a semi-reação de redução do H+ vai ser essa equação, ok? E agora para os ânions. Os ânions não oxigenados têm maior preferência sobre a hidroxila. Lembra? O polo positivo do gerador é aquele polo que suga elétrons. Ó, o polo vai puxar aqui os elétrons. Então, para ele puxar os elétrons, alguém aqui vai ter que perder. Entre cloro e hidroxila, quem perde elétron? Ó, os não oxigenados têm maior preferência que a hidroxila. Não oxigenado é literalmente quem não tem oxigênio. Cloro não tem oxigênio, então ele é um não oxigenado. É ele que vai se aproximar aqui deste eletrodo para perder elétrons. Como fica a semi-reação? Essa aqui vocês já conhecem. Só que o único detalhe, ó, que vocês estão vendo que eu estou usando o estado físico aquoso para os íons, né? É só isso que muda. Então, cloro em dupla. 2Cl- aquoso se juntam para produzir o Cl2, que é um gás, mais a liberação de 2 elétrons. Então, quer dizer, nós vamos produzir gás cloro. De um lado do eletrodo, nós estaremos produzindo gás cloro, ó, então aqui vai estar saindo umas bolhas. Essas bolhas são de Cl2, que é o gás cloro. Do outro lado, estarão saindo bolhas também, ó. Só que essas bolhas que estão saindo do lado daqui é referente a gás hidrogênio. Então, de um lado a gente está produzindo gás hidrogênio, do outro lado a gente está produzindo gás cloro. E a equação global, professor? Vamos agora passar a régua e somar as 4 equações. Agora você vai ter que somar 4 equações. Para somar essas 4 equações, galera, aí vão algumas dicas importantes. Primeiro é igualar os elétrons, tá? A primeira coisa que você tem que cortar é os elétrons, não pode sobrar elétrons. O segundo é você tentar cancelar os íons que são iguais de um lado e do outro. Íons que são iguais de um lado e do outro, tipo assim, ó. Você está vendo que aqui tem 2H+, e aqui só tem 1? Então, para cancelar o H+, eu tenho que multiplicar toda essa equação da água por 2, ó, para poder cancelar 2H+ com 2H+. Íons que são iguais de um lado e do outro tem o Cl-. Aqui vocês estão vendo que tem 2 Cl-, aqui só tem 1. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 2 para cancelar o Cl-. Prontinho. Aí você corta tudo que é igual de um lado e do outro, ó. 2H+ corta com 2H+, 2 elétrons corta com 2 elétrons, 2Cl- corta com 2Cl-. Pronto, você cortou tudo que estava igual de um lado e do outro. O que sobrou do lado esquerdo? Vamos escrever aqui, ó. Do lado esquerdo sobrou 2NaCl sólido, mais do lado esquerdo sobrou 2H2O líquido. Do lado direito, o que sobrou? Do lado direito sobrou 2Na aquoso. Do lado direito sobrou aqui um 2OH-, ó, 2OH- aquoso. Do lado direito também sobrou, nós temos aí do lado direito H2 gasoso e do lado direito nós temos também Cl2 gasoso. Se você quiser e ficar mais confortável, esse 2Na+ com 2OH-, você pode escrever 2NaOH
aquoso. Ei, professor, mas o NaOH não é uma base forte, ele não está dissociado na água? Tá. Quando você escreve NaOH aquoso, a gente entende então que essa base está dissociada. Então quer dizer, a eletrólise aquosa do cloreto de sódio produz hidróxido de sódio, produz gás hidrogênio e gás cloro. Onde cada substância dessa foi produzida? Bom, como nós estamos falando aqui de uma questão de eletrólise, já sabe, eletrólise, pão, polo positivo, ânodo, oxidação. A oxidação, galera, quem sofreu oxidação foi o Cl-. Então, o gás cloro é um produto da oxidação, ele é produzido no polo positivo, que é o ânodo da eletrólise. Então, aqui o gás cloro produzido no polo positivo, positivo é o ânodo da eletrólise. Consequentemente, o gás hidrogênio é produzido no polo negativo, o polo negativo é o cátodo da eletrólise. Então, hidrogênio produzido no negativo, negativo é o cátodo da eletrólise. E professor, e o hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio, galera, a gente costuma falar que ele é um produto da própria solução. Porque lembra que a solução ela tem íons H+, e íons OH-, na mesma concentração que a água é neutra. Como a reação ela consome H+, quando você consome H+, e deixa o OH-, você passa a ter mais concentração de OH- do que de H+, tornando meio básico. Então esse OH- aqui é o OH- proveniente da altionização da água, e o sódio é o sódio do cloreto de sódio. Então quer dizer que esse hidróxido de sódio é um produto da própria solução. E onde é que está então a resposta da questão, professor? Tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papéis, parará. Normalmente esse produto é usado na desobstrução, papéis, tecidos e sabões. Fabricação de sabões. Se você já assistiu às playlists anteriores aqui do canal, matéria-prima para fazer sabão é quem? Hidróxido de sódio. Se você é aluno fiel aqui do canal, você acompanha todas as videoaulas, porque é muito material que tem aqui no canal, galera. E como eu não faço resumo, eu não gosto de resumo, então são materiais completos. Quando se fala em sabão, eu já associo ao hidróxido de sódio, a soda cáustica, né? Normalmente esse produto é usado na desobstrução de encanamentos. Já falei aqui no canal também, que a soda cáustica ela é utilizada para desobstruir encanamentos. É capaz de reagir com gorduras. Hidrólise básica de gorduras. Já falamos aqui também. No entanto, sua manipulação exige cuidados porque é altamente corrosivo. Claro, é uma base forte. Em contato com a pele provoca vermelhidão, queimadura, parará. Além disso, se o frasco do produto for abandonado aberto por um longo período, ele pode absorver o CO2. Por quê? Porque o CO2 é uma substância de caráter ácido, tá? É um óxido ácido. Como o NaOH é uma base, base atrai ácido, convertendo-se em um sal, formando sal e água, como se fosse uma reação de neutralização. Quem é esse produto industrial, galera? Então não temos mais o que falar. É óbvio que a alternativa da questão é a letra D, beleza pura? Minha gente, o que vocês acharam dessa resolução? Gostaram dessas informações que eu passei? Vocês gostam dessa pegada de vídeo? Coloquem aqui para mim nos comentários, galera. Quando vocês comentam o que vocês acharam do vídeo, vocês ajudam pra caramba no engajamento do canal. Não esquece de deixar o like. Se você é novo por aqui, meu querido aluno, se inscreva no canal porque, qual é o canal que você tem esse tipo de conteúdo aqui? Para cada questão você tem praticamente uma aula daquele assunto. Isso aqui, galera, é a mina de ouro para quem se prepara para a prova do Enem. A melhor preparação que você pode fazer para o Enem é isso, maratonando os vídeos aqui do canal. Tá tudo separado em playlists, é só você entrar na página principal do canal e preparar seu caderno e caneta, porque é conteúdo pra caramba que tem aqui, beleza? Vou ficando por aqui, muito em breve eu volto com vocês para a nossa próxima aula de uma próxima questão do Enem. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!